Amém, amados, a paz do Senhor. Deus abençoe. Eu espero que você esteja bem na sua casa, protegido, e que o Senhor guarde. Nesses dias tão estranhos, nós temos um Deus tão próximo, e eu creio que é um tempo de experimentar Deus, é um tempo de olharmos para o Senhor. Eu quero compartilhar nesta noite sobre oração e intercessão. Eu quero falar de um homem que ele foi responsável pela salvação de muitas coisas. É um homem que, por causa da oração, o propósito de Deus foi concluído. Quando a gente não ora, quando a gente não intercede, a gente pode perder todo o propósito do trabalho de Deus na nossa vida. Nós vemos que a igreja chegou até este século, mas se ela não orar, o propósito do Senhor pode passar dela. Quero convidar você, meu amigo, a igreja, nossos irmãos, todos que estão nos ouvindo, para celebrar nesse instante ao Senhor, uma palavra sobre oração, intercessão, e orar por você, orar por nossa cidade, por nosso estado, por nosso país, orar por todas as nações, por essas dificuldades. Eu sinto no meu espírito que Deus está movendo. O inimigo também se move. Quando existe uma força, né, de aceleração, existe uma força de resistência. Então é comum, quando Deus começa a acelerar, o inimigo queira resistir, queira levantar resistência. E eu quero convidar você nesta noite para compartilhar como romper essa resistência, como fruir de Deus nesse tempo de pandemia, como avançar na nossa comunhão com Deus. Não é hora de correr, não é hora de parar. Agora não é hora de você baixar a guarda. Você que correu tanto para chegar tão perto de Deus, agora é hora de ficar firme. Não é hora de se distrair, agora é hora de ouvir a voz de Deus. É tempo de ouvir a voz de Deus. Nós vamos orar, ter um tempo de louvor. Depois eu volto com a palavra para abençoar a sua vida, porque é uma palavra de Deus para você. Senhor Deus e Pai, eu oro e peço no poder e no nome de Jesus, que o Senhor esteja guardando, protegendo cada vida, cada família, cada lar, cada irmão, amigo que está nos ouvindo agora. Pessoas que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, e o Senhor está colocando essa pessoa agora para ouvir essa mensagem, porque ela precisa de uma oração, precisa de uma intercessão, ela precisa saber que Deus se importa com ela. Pai, obrigado, o Senhor está nos levantando nesta noite, e através dessa palavra, para falar a este povo que o Senhor se importa com ele. O Senhor se importa, o Senhor está sentindo sim a dor, a tristeza, o medo e de cada pessoa, e o Senhor está disposto a socorrer. E nesta noite eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha socorrer cada vida necessitada da sua presença, no nome de Jesus. Abençoe essa transmissão, abençoe esse louvor, os irmãos que estão aqui conosco, e esta casa que está recebendo essa palavra, que está entrando nessa reunião, nesse culto conosco. Eu oro e rogo que a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, esteja agora presente nesta vida e nesta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos o Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Tu és digno. Prepara o teu coração, meus irmãos, para adorar aquele que é digno. Ele é digno de toda a nossa contemplação. Ele é digno de toda a nossa afeição. Ele é digno de toda a nossa admiração, da nossa adoração. Jesus, nós queremos declarar nessa noite que Tu és digno e Tua bondade não tem fim. Nós cantamos a Tua bondade, Senhor. Obrigado. Eu te amo, Deus. Tua bondade nunca falha, e Tu tens me sustentado em Tuas mãos. Do momento em que acordo até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
Nessa noite, meus irmãos, eu quero convidar você a cantar da bondade do Senhor, pois Ele é bom em todo tempo. Ele é bom, sim, Ele é bom. Eu te amo, Deus. Tua bondade nunca falha, e Tu tens me sustentado em Tuas mãos. Você pode agradecer Ele no momento em que acordo, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Com tua doce voz me guiaste pelo fogo, na escuridão sei que perto estás, sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, obrigado, Senhor. Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu tens sido tão fiel, Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Nós cantamos a Tua bondade, Senhor. Nós cantamos, exaltamos o Seu nome, Jesus. Tu és bom, Tu és bom,
Glória a Deus. Quero ler com vocês uma passagem no livro de Lucas, capítulo 18. Jesus fala de uma história, né? Não foi uma parábola, alguns sugerem como parábola, mas Jesus, ele conta essa parábola contando uma história e um fato de algo real. E a forma de parábola que Jesus escreve é para esclarecer, para nos ensinar. Então esse mandamento de Jesus, essa fala de Jesus, ele usando nessa parábola do juiz iníquo, ele cita algo muito especial. Ele diz aqui uma parte que não é uma história, mas é um mandamento. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever. Ele fala de uma parábola, mas ela explica o dever de orar sempre e sem jamais desanimar. Orar sempre. Daí ele conta a história de uma mulher, né, que pedia a um juiz que intercedesse por ela, e ela incomodou, até que ele, que era mau, que não temia Deus, atende ela pela importunação. Então aqui é a parábola, mas o Jesus fala o dever de orar sempre. E aqui um segredo para nós, orar sempre. Você que está nos ouvindo, você amigo, eu quero convidar você a despertar para a oração. Nesse tempo de pandemia, um ano que nós estamos correndo com isso, a palavra oração é diferente de reza, a palavra de oração é diferente de qualquer definição, a palavra que fique distante, a palavra oração é fala com Deus, orar é falar com Deus. E você pode falar, mas como que eu posso falar com Deus? Deus me escuta? Sim, Deus escuta tudo, Deus está ouvindo tudo, porque Ele é Deus. Talvez Ele não te responda porque você não está orando com todo o coração, mas Ele está ouvindo, e Ele quer que você possa abrir seu coração. Então oração é o desejo de se aproximar de Deus. Quando a minha oração é realmente marcada por um desejo de me aproximar de Deus, então Deus começa a escutar. Deus sabe, e Ele consegue definir e identificar se a nossa oração é mera repetição, é religiosa, é uma oração de egoísta que só pensa na gente, ou é uma oração de amor, uma oração de dependência. Eu quero falar sobre isso rapidamente nesta noite. Se você anotar algumas coisas vai ser bom, porque oração é a aproximação da pessoa a Deus. Nós sempre falamos de oração e eu tenho investido muito essa palavra, principalmente o ano passado começamos a falar muito de oração, e acho que essa semana que vem a gente vai convidar você para fazer parte de um propósito de oração pelas nossas vidas, pela nossa cidade, para que Deus guarde, para que Deus faça um milagre nesse lugar, porque a oração move a mão de Deus. Imagine todos orando, pedindo que o Senhor venha, que o Senhor dê uma solução. Nós temos ouvido muitas notícias, muitos amigos, parentes, familiares estão sofrendo, estão internados, entrando em óbitos, famílias dissolvidas. Nós precisamos orar. Eu creio que a oração pode parar isso. A oração vai trazer graça de Deus, algo vai acontecer. Orarmos por nossos governantes, que haja paz. Não é hora de nos dividirmos, é hora de nós nos unirmos em oração, em fé, em qualquer propósito. A oração aproxima você de Deus. Eu quero convidar você para isso. Eu quero falar sobre oração e intercessão. A palavra intercessão, ela faz parte da oração. Mas a oração é eu falar com Deus sobre mim, falar com Deus sobre alguém. A intercessão é só falar a Deus sobre alguém. A intercessão não é guerra, batalha espiritual. A intercessão não é você lutar com o mal. Muitas vezes gastamos muito tempo em saber sobre o mal, sobre demônios, sobre ações das trevas. O que nós devemos aprender é sobre Jesus, sobre a luz, sobre orar. Interceder é você falar com Deus, você ter uma audiência com Deus, intervindo sobre alguém. Quando você ora, na sua oração, às vezes ela é perigosa, porque ela pode ser egoísta. Você está pensando só em você. Mas quando você ora e intercede,
Você ora por você, para Deus te guardar, para Deus te proteger, mas também você lembra de alguém, você intercede pelos irmãos, pelos amigos, pela cidade, por nosso estado, por nosso país, por outras nações. Orarmos pela classe política, que o Senhor traga unidade e paz sobre eles. Orar para que nós tenhamos medicamentos, orar para que essa pandemia seja parada, o número de pessoas nos hospitais, que Deus abençoe essa classe médica, essa classe da saúde, que estão estressados, que estão trabalhando 24 horas, que Deus guarde. Eles precisam de oração. Você não pode sair da casa, você não pode passear, não é a hora de você ir para shopping, estão todos fechados, os lugares, praias, estão todos fechados. Nós precisamos atentar por esses riscos e agora orar. Então é importante você orar e você interceder para ouvir de Deus. Então intercessão é sobre outros, não é sobre você. Interceder não é sobre mim, interceder é sobre alguém. Estamos aqui pedindo oração pelo jovem Fábio, lá em Curitiba, internado, está lá no hospital. Pessoas pedindo oração. Eu creio que o Senhor pode mandar um anjo. Há milhares de anjos que o Senhor pode mandar agora na sua casa, nesses hospitais, para trazer vida e repreender esse mal. Mas nós precisamos orar. Orar, você vai entender a voz de Deus. Semelhante a Noé. Eu quero falar um pouquinho sobre Noé. No capítulo 6, versículo 16 de Gênesis, nós vemos Noé. Deus manda ele fazer uma arca, e a arca é para salvação, e ele abre a arca e todos entram na arca e ficam lá no lockdown, fechado naquela arca. E você sabe que, agora como é que a gente faz? No capítulo 6, verso 16, eu estava ouvindo uma palavra profética sobre esse momento que nós estamos vivendo, e muitas pessoas estão falando, profetizando do coração e não dos céus. Eu posso estar falando, desejando algo, profetizando algo do meu coração, ou seja, aquilo que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria de acontecesse que amanhã tivesse vacina, que tivesse cura. Mas eu sei que não é isso que vai acontecer. Eu preciso ouvir Deus. O que Deus está falando que vai acontecer? O que Deus está falando? Não é adivinhação. Então nós precisamos ouvir uma voz profética. Deus vai falar no nosso coração, no seu coração, o que tem para você e o que está para acontecer. E é o que acontece com Noé. Mas eu quero contar um segredo. Há um segredo aqui. Há um segredo. E o Senhor diz para ele: você vai fazer uma arca. E arca significa lugar de segurança. Talvez isso fale muito da igreja, fale muito da nossa casa, que a gente tem na nossa casa hábito de ler a Bíblia, hábito de orar, né? A gente não pode ficar só no altar da televisão, né? A televisão é um altar de adoração. Nós gastamos muito tempo com programas e menos com Deus. Então ele diz: farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. Um côvado é 50 centímetros, meio metro, né? Ele está falando: e a porta da arca colocará lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Só esse versículo são instruções para construir a arca. Deus fala que você vai fazer a arca, e ela tem que ter 3 pavimentos, e você vai fazer a porta lá embaixo para a entrada, e você vai fazer uma abertura que vai ser uma janela. Interessante que é Deus que fica com a chave da porta, é Deus que abre, né? E eu vi um profeta compartilhando sobre isso. Ele diz que a porta da arca é Deus que vê quem entra. Ele diz: eu sou a porta. É o Senhor que está com a chave da porta. Ele sabe o momento de fechar a porta, o momento de abrir a porta. É importante você entender que a porta não é com você. Deus sabe quem vai entrar, quem vai sair, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Não sou eu. Se Noé ficasse atendendo a porta, a hora que começou o dilúvio, a hora que começou as mortes, a hora que começou aquela pandemia, ele pudesse abrir a porta e manter a porta aberta e entrar morte para todo aquele lugar. Ou, simplesmente ele poderia ter fechado antes do momento. Então a porta não é nosso papel, a porta é com Deus. Eu e você não sabemos, nós temos que entrar na presença de Deus, temos que ficar na presença do Senhor. Mas é interessante que aqui fala de uma janela. A única abertura que tinha depois da porta era uma janela de 50 centímetros. E essa janela ficava no terceiro nível, no nível mais alto.
Agora a janela não é responsabilidade de Deus, a janela é responsabilidade do homem. A janela é minha responsabilidade. Eu e você devemos subir no terceiro nível e orar ao Senhor, e ver, pôr a mão para fora, para ver se está caindo a água, se está chovendo, se já parou o dilúvio, se não parou o dilúvio. Somente as pessoas que estão no terceiro nível, as pessoas que estão lá nessa brecha, nessa abertura, que conseguem ter uma visão do que está acontecendo fora da arca, fora do mundo, uma visão fora do natural, uma visão espiritual. Quero convidar você a entrar em Jesus. Jesus é a arca. Ele diz: quem entrar por mim salvar-se-á. Nós podemos entrar, mas Jesus também, nele tem uma abertura. Essa abertura é para você orar, para você subir no terceiro nível, para você ter uma visão espiritual do que está acontecendo. Nós estamos vendo muitas pessoas discutindo, a mídia toda, sobre colocar culpa sobre um, sobre o outro. É lógico que existem responsabilidades, mas eu creio que Deus está no controle. E a Bíblia diz lá em Joel: antes que venha o grande e terrível dia, haverá um derramar do Espírito Santo. Eu quero convidar você a subir no terceiro nível, olhar a única janela aberta, que é a janela da oração, e você receber uma visão espiritual de Deus. Mantenha-se lá, até que você perceba que a chuva parou. E aí acontece algo. Quando para, você precisa perceber a hora de sair, porque se Noé abrisse a arca antes do tempo, aqueles animais, aquelas vidas iam se afogar. A igreja não pode abrir antes do tempo a arca, porque ainda está em dilúvio. Mas eles têm que estar atentados a ouvir o Senhor. Também não pode demorar muito, porque se demorar muito, vai ter uma asfixia, vai ter um cansaço, um estresse, vai faltar alimento. Então nós precisamos estar conectados com Deus para discernir o tempo, discernir o seu tempo, o meu tempo, a nossa vida, a nossa casa. Então nós precisamos orar. Essa janela fala de oração, essa janela dava para o céu. E a gente lembra também de Daniel, que orava, abria a janela da sua casa e orava em sentido de Jerusalém, sentido do monte do Senhor, direção de Deus. Nossa oração tem que ser focada para Deus. Vamos orar ao Senhor. Você entende que Deus cuida da porta para entrar destruição, né? Ele diz: eis que estou à porta e bato. É verdade. Nós cremos que Ele que guarda a nossa entrada, a nossa saída, e a porta não é da nossa responsabilidade, não tem nada a ver com você. A porta compete a Deus, não tem nada a ver com você, comigo. Esse é o acesso das pessoas para a salvação, é com Deus, não é comigo, com você. Mas a oração, a intercessão pelas vidas, pelas pessoas, é comigo, é com você. É o papel da igreja. Se você é irmão, membro, se você faz parte da igreja, irmão, suba no terceiro nível. O primeiro nível ficava aqueles animais pesados, e talvez o cheiro ali não é legal, desanima. Mas quando você vai no terceiro nível, imagina uma arca com tantos animais, tem uma abertura, e talvez lá é o único lugar que tem um ar puro, e é o que Deus quer trazer para nós, um ar puro, uma revelação, uma visão de Deus. Deus quer que você respire o Espírito Santo, porque não tem como sair da arca, é destruição, é um dilúvio de morte, de tristeza, de dor. Não há salvação fora Jesus. Então o acesso para Deus é a porta. Jesus diz: eu sou a porta, mas a janela não é com Deus, a janela é com você. E janela fala de oração. Quero convidar a todos a entrar no nível de oração. Agora é hora de orar, irmãos. É hora de orar. Eu vejo uma notícia que eles estão fechando, decretando feriado, o pessoal descendo para litoral, descendo para... Não é hora para isso, é hora para você orar. E a oração, ela tem que ser antes dos ocorridos. Nós gostamos de pedir oração depois que acontece, mas se você orar, talvez não aconteça. Se você orar antes, talvez não aconteça. Nós temos que orar por nossa casa, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos. Nós temos que orar por nossa cidade. A responsabilidade da oração, da janela, é da igreja. A igreja precisa orar, subir e orar.
Não é ficar no primeiro nível tentando adivinhar. Está chovendo, já bateu aqui embaixo. Não é ficar... Não, você não pode falar coisa alguma se você não estiver na brecha, se não estiver na abertura, se não tiver uma visão de Deus. Coloque a mão para fora e vai perceber, parou de chover. A chuva, o dilúvio vai parar. Deus colocou aquela janela para mostrar, para trazer fé que vai parar. Esse dilúvio de destruição vai parar. Mas nós precisamos de uma voz profética para acalmar e trazer paz ao povo de Deus no tempo desta segurança. Nós estamos seguros em Cristo. A janela não é com Deus, é com você. A janela era a outra abertura que Noé tinha. Você precisa conhecer a abertura da oração. Orar fala muito de aproximar e falar com Deus. Intercessão fala de falar com Deus sobre alguém. Eu gostaria muito que você saísse da oração e entrasse para oração e intercessão. Que na sua oração, orasse pelas pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão passando fome. Eu vi hoje reportagem, eu vi hoje notícias que estão mexendo. Eu quero que você ore, eu quero que Deus nos dê uma estratégia, que possamos fazer algo, que aquilo que podemos fazer, nós vamos fazer. Aquilo que Deus pode fazer, Deus vai fazer. A janela é minha responsabilidade. Pela janela que Noé sabia que a chuva estava diminuindo, ou estava aumentando, para ficar na arca. Irmão, se a gente não tiver um discernimento do que está acontecendo lá fora, se a gente não tem um discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual, a gente pode comprometer todo o propósito de Deus na nossa casa, na nossa família. Muitas pessoas começaram bem no Senhor, hoje estão fracas, estão desviadas, não oram, hoje estão mais preocupados com as suas coisas do que com as coisas de Deus. Quando você declara que o Senhor é Deus, você deve se preocupar com as coisas do seu Senhor, porque tudo é do seu Senhor. Eu não tenho mais coisas, e eu devo procurar subir no terceiro nível, o lugar mais alto da sua vida, para orar e pedir ao Senhor sobre a sua vida e sobre os outros. Você não pode fazer nada com relação à porta, mas com relação à janela, é a sua responsabilidade. Que Deus tome a sua vida. Sobre oração. Como devo orar, pastor? Tudo começa com a oração. E eu estava conversando com os irmãos aqui, eu quero falar para eles, irmãos, eu quero começar com vocês com o discipulado. Só que eu gosto muito de ensinar, e eu vou muito para do ensino, porque as pessoas, sem a palavra, sem o ensino, fica complicado. Mas hoje a igreja já foi ensinada, e eu chamei o irmão para falar com ele, dizer, nosso discipulado vai começar com oração. Enquanto não superarmos o nível da oração, a gente não vai avançar. Sabe, irmãos, não tem como pular a oração. Você não pode parar com isso. Você parou de orar, você parou de andar com Deus. Você está andando sozinho. Pode ter pessoas ao seu lado, mas você não é mais um cristão. Seja uma boa pessoa, talvez seja uma pessoa maravilhosa, mas cristão é aquele que tem Cristo dentro de si. Isso é marcado pela oração e pela intimidade com Deus. Deus está chamando você para ir para o terceiro nível da arca, onde tem uma única janela, para você ver espiritualmente o que está acontecendo, o que vai acontecer na sua casa e na sua família. Deus sabe, e Ele quer mostrar para nós, porque cada um tem uma arca para cuidar. Orar, tudo começa com oração, o desejo de aproximar-se de Deus. Quando você deixa de orar, você não tem desejo de aproximar de Deus. É um amor falso, não existe. Você precisa repreender isso, você tem que pegar e adorar o Senhor. Davi fala, bendiz minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o Senhor. E a carne dele não queria, e ele estava tendo dificuldade, mas ele fala, minha alma bendiga o Senhor. Ele chama a alma dele, chama as suas emoções, chama a sua vida, fala, você vai bendizer o Senhor, você vai adorar o Senhor. Ele começa a corrigir a sua vontade carnal, que não quer adorar a Deus. Nossa carne não quer orar, porque ela está corrompida, ela está perdida, por isso ela vai morrer, mas Deus vai nos transformar. Então oração inclui confissão é importante, você chegar e falar para Deus, como o salmista Davi no Salmo 51, lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade. A oração
inclui adoração. Quando você vai na presença de Deus, pede para Ele limpar você, lavar você, também o adore. O Salmo 95 diz: vamos, fiquemos de joelho e adoremos o Eterno. Vamos ajoelhar diante do nosso Criador. Está escrito na Bíblia que você tem que ficar de joelho, adorar. Quando você adora alguém, você se prostra. Quanto tempo você não fica mais de joelho? Quanto tempo você não sabe o que é adoração? Só sabe abaixar a cabeça. Deus está chamando a nossa atenção. E eu estava orando e eu via isso. Eu via uma igreja fria, eu vi um povo indiferente com Deus. E eu vi uma nuvem de peso vindo sobre ela. E eu quero subir nessa arca agora. Eu quero orar nesse terceiro nível. E eu quero interceder por você, para que você clame ao Senhor, para que você adore o Senhor, para que você tenha uma comunhão com o Senhor, porque oração fala de comunhão, estar juntos, estar com Deus. Oração inclui você agradecer a Deus, porque você pode orar enquanto as coisas não aconteceram. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Dar graças a isso. Oração também é pedir algo pessoal, não está errado você pedir. Em Coríntios vemos Paulo, ele ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes para algo na vida dele, para Deus tirar algo na vida dele. Ele estava sofrendo, ele ora 3 vezes. Não é errado você orar, você pedir para você também. Mateus 7,7, Jesus ensina você pedir, peçam e vocês recebem, procurem, vocês acham. Como eu vou pedir? A oração. Como que eu procuro? Através da oração. Como que eu vou bater na porta e ela vai se abrir? Oração. Sem oração não acontece. As coisas não vão acontecer quando você só ouve a minha palavra, você ouve a mensagem o dia todo. As coisas vão acontecer quando você dobrar o joelho, quando você orar ao Senhor, quando o céu descer na sua casa, mesmo diante de um dilúvio. Você está na arca, suba o terceiro nível, o lugar mais alto. A porta está fechada, mas existe uma janela que dá acesso ao céu, para você ter uma visão espiritual e saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. Você vai ter uma percepção, a chuva vai aumentar, a chuva vai diminuir, nós estamos chegando num lugar seguro, Deus vai revelar a você, a todos quando subirem nisso. E a oração inclui intercessão, pensar nos outros, altruísmo, uma chave da maldição do diabo, uma chave de tudo que é maligno é egoísmo, ego, quando eu penso só em mim. E uma chave de Deus, de amor, de paz, é pensar nos outros, é você levar a culpa pelos outros. Foi o que Jesus fez, é você pensar no seu próximo. É a história do bom samaritano, que ele olhou para aquela pessoa e disse: o que vai acontecer com ele se eu não ajudar? Diferente dos outros religiosos que passaram e eu não posso. O que vai acontecer comigo se eu ficar aqui parado? O que vai acontecer comigo se eu dar atenção para essa pessoa? Isso é religiosidade. Mas o cristianismo para. Você precisa parar. Parar para subir no terceiro nível, lugar mais alto da sua vida, e ver o que está acontecendo com seus irmãos e com sua cidade. Romanos 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo fala de uma súplica, ele estava escrevendo aos romanos, lá na Itália, lá aqueles irmãos estavam sofrendo, naquela perseguição com os romanos, com o exército, aquela coisa toda, ele estava suplicando, é uma intercessão desesperada, uma intercessão forte, suplicar, é um esgotamento, ele estava se esgotando e de tanto orar, pedir em favor para que as pessoas lá da igreja de Roma fossem salvas. Intercessão é o que o bom samaritano fez. Ele cuidou daquelas feridas, carregou e deixou ele no lugar seguro. Que eu e você possamos agora orar por alguém, carregar essa pessoa em oração, levar ela para um lugar seguro e dar a ela o que ela precisa para se manter nessa segurança. E aqui fala de dinheiro, fala de valores, fala de esforço, fala de tempo, fala de algo que custe para você.
E normalmente a gente não faz coisa que custa. Eu não vou orar, vou perder 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, né? Hoje é minha folga, hoje é meu dia de trabalho, hoje é eu estou saindo, hoje eu vou assistir um filme, agora é a hora do meu almoço, agora é a hora do meu café, agora é a hora do meu trabalho. Tem que custar algo para você. A oração custa algo. Davi fala, eu nunca darei a Deus coisa que não me custe algo. Ele foi fazer um culto a Deus, e em culto precisava fazer algo, um altar, sacrifício, arrumar. Alguém pegou e falou, Davi, eu vou te dar tudo. Ele disse, não, eu quero comprar e vou pagar, e nunca darei a Deus algo que não me custe nada. Então ele comprou a eira de Araúna. Hoje é onde é o templo, onde vai ser, onde foi o grande templo, e aonde está lá em Israel, aquela terra, aquele lugar, ainda está aí profeticamente aguardando o Messias, não só o falso, mas o verdadeiro. Jesus voltará. Então a oração consiste nessas coisas. Eu quero convidar você para orar, eu quero ter um tempo de oração agora com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você suba comigo nesta arca. Nós não podemos fazer nada com as pessoas. A porta é Deus. Deus que vai definir se as pessoas vão ser salvas, vão morrer, vão viver. Nós não podemos fazer nada. E a gente não pode pôr as pessoas na arca, a gente não pode tirar as pessoas da arca. Quando as pessoas saem da arca, quando as pessoas saem da igreja, quando as pessoas saem da presença de Deus, não tem nada a ver comigo, com você, tem a ver com ela. Tem a ver com Deus. Porque Deus sabe quem está na porta. Mas com relação à oração, à janela, a minha responsabilidade é interceder e orar. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu quero interceder, eu quero subir nesse terceiro nível dessa arca, onde nós não podemos ver nada do que está acontecendo aqui dentro. Nós não podemos descer porque a porta está fechada do lado de fora. Mas está acontecendo um dilúvio de destruição, morte, desespero, Senhor, em todos os segmentos. E algo, Senhor, está para acontecer. Nós queremos que o Senhor tenha misericórdia. Eu oro, intercedo agora, pedindo que essa chuva pare. Eu oro para que essa arca possa parar, essa cidade, esse país, possa parar num lugar seguro. Eu oro para que essa família possa descansar agora. E que esse dilúvio de morte, de doenças, de pandemia, de medo, de necessidade, de fome, de violência, de brigas, de intrigas, pare, no nome de Jesus. Eu subo, Deus, na arca, e eu subo, Senhor Jesus, no terceiro nível, porque o Senhor deixou uma janela, uma abertura, para que eu pudesse acessar o céu, acessar a sua presença, ter uma visão espiritual do que está acontecendo. Então, Deus, eu quero usar dessa oportunidade, porque essa é a única abertura. E eu peço que o Senhor nos ajude. Ajude meu irmão a orar agora. Ajude minha irmã a orar agora. Que eles possam entrar pela porta que é Jesus, porque o Senhor é a única salvação. E eu sei, Deus, que um dia, uma hora, vai parar essa tempestade. E nós vamos sair dessa arca para começar uma nova época, um novo momento, e esse momento vai ser um despertar, um avivamento, porque fomos guardados pelo Senhor. Que o Senhor guarde essa casa, essa família, que o Senhor visite esse hospital agora, essas vidas que estão enfermas, que o Senhor também agora visite essas pessoas que estão em casa, estão doentes, estão enfermas, Deus, que elas sejam curadas pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós rogamos agora que o Senhor esteja guardando, protegendo nossa cidade, nossos familiares, nossos amigos. Proteja, Senhor Jesus, nossa nação. Deus, que o Senhor possa mover e trazer, ó Deus, uma solução. O Senhor é um Deus de solução e respostas. Nós subimos agora nesse terceiro nível para orar, para invocar o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe sua vida, que você comece a orar a partir de agora, que você comece a buscar o Senhor e interceder por alguém. Se você possa olhar por alguém, coloque o nome dessa pessoa, abra um caderno de oração, pega um texto, pega um versículo, e se você puder rever esses pontos que eu citei para você, faça, porque Deus quer usar a sua vida.
Faça porque Deus quer ouvir você. Faça porque todo o propósito que nós tivemos de estarmos até aqui não pode se perder no final. Não pode se perder as coisas, né? A Bíblia diz que nós precisamos cuidar disso. Eu quero que você cuide disso em oração. E nesse tempo tão delicado, tão estranho, tão triste, que o Senhor alegre seu coração e que o Senhor te dê a paz, no nome poderoso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ouvir mais um louvor e depois nós vamos estar encerrando e agradecendo a Deus por sua vida e por esse momento. Amém. Nós intercedemos por aqueles que se esfriaram, que se afastaram de Ti. Nós oramos sobre o Senhor, sobre esses corações, sobre o Senhor, fôlego de vida. Sopra, Senhor, um renovo sobre corações que deixaram a Tua presença. Nós intercedemos, nós clamamos misericórdia. Sopra, Senhor, faz algo novo nesses corações, nesses corações que se distanciaram de Ti, se deixaram levar pelas coisas do mundo. Nós intercedemos, clamamos misericórdia. Ó Pai, ecoe a Tua voz nos corações dos Teus filhos. Ecoa no Senhor a Tua voz nesses corações. Atrai-os para Ti, somente para Ti, somente para Ti, Senhor. Nós intercedemos por corações que estão com medo, desesperados. Nós oramos que venha a paz do Senhor Jesus. Envolve-os com Tua paz, Senhor. Os envolve, Deus. Toda dor vem curar, Jesus. Todo desânimo vem tirar. Toda dor vem curar. Toda mágoa vem tirar. Vem tirar, Senhor. Renova os corações que um dia Te buscaram. Renova os corações dos Teus filhos. Ó Pai, nós intercedemos que haja vida. O sopro de Deus é a nossa oração, é a nossa intercessão por aqueles que se afastaram de Ti. Clamamos misericórdia, clamamos por Teu amor. Venha sobre eles, venha sobre a família agora, venha sobre esse irmão que está nessa sala.
venha sobre eles, Deus. Vem, vem e renova a fé, Senhor. Anima o batido, em nome de Jesus. Anima, Senhor, em nome de Jesus. Eu te busco, eu te busco. Cante isso, meu irmão. Com fogo em meu coração, derrama teu fogo, Senhor. Eu te busco, eu te busco. Recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Mais que ao meu ser. Recebe, ó Deus, as nossas orações. Recebe, ó Deus, a intercessão, o clamor que apresentamos diante de Ti nesta noite. Eu oro para que o Teu sopro de vida, de força, de graça, de cura venha sobre as vidas agora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de Te ministrar através do novo e vivo caminho, através da porta que é Cristo, que é Jesus. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade. Obrigado por nos aceitar. Nós Te rendemos graças no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz, na graça do Santo Espírito de Deus. Amanhã teremos o culto às 19 horas. Contamos com vocês. Deus abençoe.